Chelsea, a estratégia escondida por trás do caos, mano, do Eurofoot aqui. E por que eu quis trazer esse vídeo, mano? Porque na minha visão, por exemplo, mano, o Estevão tá indo pro Chelsea, né? Pra quem não sabe, o Estevão vai pro Chelsea na próxima temporada. Eu achei um péssimo negócio pro Estevão, porque o Chelsea tá se lotando de jogadores, mano, tipo assim, absurdamente. E eu acho que pra uma jovem promessa, isso é ruim. Porque acaba que o time fica muito... Pô, velho, tá ligado? É muita gente pra treinar, velho. Muita gente pra jogar. É muita gente pra dar oportunidade. Então, vamos ver isso aqui, cara. Eu acho que, pô, continuo achando uma péssima ideia. Pode ser que o nosso querido Eurofoot mude minha cabeça, porque esse cara aqui é gênio. Eu gosto muito dele. Mas vamos que vamos. O Chelsea contratou 42 jogadores. Salve, João! Que foi comprado por um grupo liderado por Todd Boehly em 2022. Foram 1 bilhão e 384 milhões de euros gastos. Salve, com alguns Catazana! atletas que chegaram e já nem estão mais no clube. O elenco que começa a temporada 2024 e 2025 tem apenas 2 jogadores do time que foi campeão europeu em 2021. Mano, tem base isso, velho. Tipo assim, você olha uma parada dessa, você acha que é um time brasileiro, tá ligado? Os caras foram campeões da Champions em 2021 e agora só tem o Reece James e o Chilwell daquele elenco. Todo o resto foi embora, velho. Todo o resto foi embora, isso é bizarro. Durante um jogo pela Pré-Conference League, o jogador relacionado com mais tempo de casa era o goleiro Bettinelli, que fez a sua estreia apenas em 2022. É uma mudança absolutamente insana, agressiva e bancada por uma injeção de dinheiro nunca vista antes na história do futebol. Mas por que o Chelsea está fazendo isso? Qual que é a estratégia deles? E acima de tudo, vai funcionar? Eu sou o Pedro Silveira, você está no Eurofoot e para entender isso, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, mais precisamente lá para 2003. Foi nesse ano que o empresário russo Roman Abramovich comprou o Chelsea e na sua chegada prometeu alçar o clube a outro patamar. E o nosso objetivo nesse vídeo específico nem é discutir a origem do dinheiro que o clube está injetando, mas nesse caso, independente da opinião de qualquer um de nós... Por que ele falou essa parada da origem, mano? Será que tem uma origem meio duvidosa? É que o projeto do Roman Abramovich foi extremamente bem sucedido. Pouco tempo depois da compra do clube, Chelsea... eu tava conversando isso ontem com meus amigos, velho. Tipo, o Abramovich, ele foi um cara muito importante na história do Chelsea, né, mano? O cara conquistou as Premier League lá, ganhou 2 Champions Leagues, tipo assim... Brabo pra caramba, tá ligado? Muito brabo. Encerrou um jejum de 50 anos ao conquistar a Premier League em 2005 e alguns anos depois também a glória máxima, a Champions League, se sagrando campeão europeu antes até dos seus rivais locais mais tradicionais, como Arsenal e Tottenham. E ficou parecendo até que o maior rival do Chelsea, digamos assim, surgiu de verdade na temporada 2011-2012, o fair play financeiro. O FFP é uma série de regras que impedem que um clube gaste mais do que ele fatura, não só evitando que os clubes se metam em dívidas e acabem quebrando, né, tendo uma gestão ali insustentável, mas também evitando que haja uma diferença tão gigantesca assim entre esses novos ricos e os clubes mais tradicionais, digamos. Nem toda a contratação do Chelsea na era Abramovich foi bem sucedida, isso é um fato, toda mas mesmo, existia ali claramente um projeto esportivo, um projeto que dependia... Um bom projeto esportivo, na minha opinião, tá? Dia do clube ter muito dinheiro pra gastar, claro, isso aí não tem nenhuma dúvida, mas ainda assim o Chelsea operava como um clube de futebol. Quando Abramovich é obrigado a vender o clube em 2022, o Chelsea sai das mãos de um empresário russo com ligações com o governo, que fez a sua fortuna com negócios mais tradicionais, pras mãos de um tipo diferente de bilionário. Todd Boehly subiu na vida trabalhando no setor financeiro, ele foi tremendamente bem sucedido com investimentos e abriu a sua própria firma, investindo em tudo que seja possível para dar dinheiro. De bets a direitos sobre músicas. Que doideira, meu cara é pica, tá? Times de outros esportes ao Globo de Ouro, com um portfólio que abrange diversas... Olha aí o sorrisinho dele, hein? Dá pra melhorar, não dá não? Com tanto dinheiro assim? Dá pra dar uma corrigida ali, não dá não, rapaziada? Ted Boyle, como é que chama? Essas áreas. E ele não tá sozinho. Embora o Todd Boehly seja aí o... Todd Boehly. Dentro das atenções, ele não foi o único comprador do Chelsea. Entre outros investidores, um que chama atenção é o Behdad Eghbali, outro bilionário que também fez a sua fortuna com investimentos em empresas. Resumo, a mentalidade dessa gente se resume a dinheiro. São caras extremamente... Botaram o seu siriguejo ali, tá ligado? bem sucedidos, que sabem fazer dinheiro e certamente não entram em nenhuma negociação pra perder. Só que aí parece uma contradição. De um lado, caras muito bem sucedidos. De outro lado, a gente vê que o Chelsea parece um caos. O clube parece estar fazendo contratações caríssimas e gastando dinheiro sem...
Cara, eu já vi que o Eurofut vai mudar minha cabeça nesse vídeo. Eu tô sentindo isso. Sentido, mas é possível que toda essa bagunça, na verdade, seja planejada? A resposta é, parece que sim. Numa montagem de clube racional, geralmente você pega o seu elenco e tenta trazer nomes que vão melhorar de alguma maneira aquele esquadrão. Vamos pegar o Real Madrid recente, que é o exemplo claro de uma gestão bem feita. Na temporada 2021-22, eles trouxeram o Camavinga, um jovem de teto altíssimo, e o Alaba, já que tinham saído os zagueiros Varane e Ramos. Pra temporada 2022-23, eles trouxeram o Rudiger, um zagueiro de elite, pra uma zaga que tava defasada, e o Tchouaméni pra substituir o Casemiro. Era o futuro já da volância. E por aí vai, dando a impressão de que as peças são sempre escolhidas a dedo, né? E pra contratar, você também pensa como é que vai ser o encaixe desses caras dentro do elenco. As posições que eles jogam, o estilo de jogo deles, como que isso se encaixa na filosofia do treinador. Um exemplo recente é o Arsenal, que tinha o Ramsdale no gol, ele tava bem de e deu linha nele pra trazer o Raya, velho. Isso é sacanagem pra caramba, goleiro, mano. Só que ele acabou sendo meio que escanteado pra ascensão do David Raya, um goleiro que joga melhor com os pés e que, portanto, se adequa mais ao estilo do Arteta e que acabou ganhando a titularidade. E mais uma coisa a se considerar na hora de contratar é o espaço que esse jogador vai ter dentro do elenco. Como permitir que todos joguem um pouco, né? Não dá pra fazer isso se o elenco for muito inchado. Só que o Chelsea parece que pegou todas essas questões que deveriam balizar a montagem de elenco e ignorou logo de cara. O clube é comprado pelo Todd Boehly e companhia em maio de 2022. Eu posso falar que eu acho que pode virar o Chelsea, assim, antes de tipo assim, dele chegar nessa parte no vídeo, tá ligado? Eu acho que é relevante eu dar minha opinião aqui, velho. Pode ser, mano, assim, pelo que ele falou, esse cara aí só tá preocupado com dinheiro, tá ligado? Mano, pode ser que ele esteja contratando alguns jogadores ali pra vender depois, velho. Se bem que eles estão pagando muito caro em alguns jogadores, tipo Enzo Fernandes, então não faz sentido isso, velho. Então não sei, na verdade. Então não sei, essa é a verdade, não sei. 22. Naquela temporada 22-23, chegam 15 jogadores, um baita misto de jovens promessas, como Mudryk, Madueke, Enzo Fernandes e Andrei Santos, e caras mais consolidados. Na temporada seguinte, mais 12 contratações, agora sem nenhum nome mais consolidado. Só promessas muito jovens e outros com mais rodagem, mas também jovens. Como foi o caso do Palmer e do Nkunku. O Palmer, o Chelsea já lucrou com ele, tá ligado, mano? Já lucrou, velho. O Palmer foi comprado pelo Chelsea por 47 milhões de euros. Hoje o valor dele de mercado, de acordo com o Transfermarkt, é 90 milhões de euros. E esse tanto de cara que o Chelsea comprou também, mano, eu não sei por quanto que eles compraram os caras, tá ligado? Se a gente for parar pra olhar aqui, ó, vamos pegar 23, 24, né, que ele falou lá. Eles pagam muito caro em uns caras nada a ver, velho. Tá ligado? Muita grana. Tipo, esses aqui não foram tanta grana assim, mas pensando que é tipo, sei lá, 23 milhões de euros no Robert Sanchez, eu acho que não faz sentido, por exemplo. Eu não acho que seja pra vender jogador, mano. Porque, velho, 80 milhões de euros, 121, 65, 70, 56, tá ligado, velho? 116, 60 aqui de novo. Pra temporada 2024-25, mais 11 atletas. Não faz sentido, alguns mais jovens, outros cabeça. mais em idade de auge. E pra 2025-26 já tem 2 jogadores fechados também, incluindo uma das grandes promessas do Brasil nos últimos anos, o Estevão. Se você tem a impressão que é gente demais, eu tenho medo do Estevão. Ninguém contratou. Eu tenho medo do Chelsea estragar o Estevão. Tantos jogadores como o Chelsea no planeta Terra. Em coisa de 2 anos e um pouquinho, essa nova gestão acabou contratando praticamente 2 elencos inteiros. Ao ponto de no mês de agosto de 2024, eles terem um elenco que estava trabalhando com o técnico Enzo Maresca e outro grupo com mais de 10 jogadores treinando separado no que ficou conhecido na Inglaterra como Bomb Squad. Um elenco descartável, com alguns jogadores conseguindo sair de última hora, como foram os casos aí do Ângelo e do Sterling, e outros ficando lá possivelmente pra mofar. Os casos do Caçadei e do Tio, o técnico velho. Maresca dizendo: desses aí, quem ficar não vai jogar. Em certo momento da janela de transferências, o elenco do Chelsea estava mais ou menos assim. Essa imagem dá uma boa visualização de quão... Mano, isso é um absurdo, velho. Isso é um absurdo, mano. Que loucura, velho. Inchado tava, né? Ao ponto de os caras... Pô, o Chelsea podia me contratar só pra eu treinar lá de boa, mano. Suavão. Não vou jogar mesmo, pô. Pra treinar. Não? Tem 7 goleiros. E eu sei que parece tudo caótico, mas eu vou tentar clarificar um pouco as coisas, pelo menos da forma como eu enxergo, né? Eu vejo que o Chelsea faz mais ou menos 2 tipos de contratações.
Uma são jogadores que realmente vêm pra jogar. Esses caras são mais evidentes até pelos valores pagos, né? Então é o caso ali do Enzo Fernandes, do Moisés Caicedo, do Nkunku e por aí vai. Já outros jogadores não têm a utilidade de realmente atuar pelo clube, mas eles funcionam como uma forma de fazer dinheiro. São caras que em grande parte você nunca ouviu falar e que alguns sequer jogarão pelo Chelsea ou jogarão muito pouquinho e depois já vão ser negociados. O Chelsea compra esse tipo de jogador na baseada, tentando se utilizar mais ou menos daquela estratégia que eles chamam de jogar macarrão na parede, né? Você pega um monte de espaguete assim, taca na parede, alguns vão cair, mas alguns vão grudar. E o Chelsea aposta na compra massiva desses jovens que estão baratos antes de que eles explodam e virem estrelas. E se apenas... Pô, mas pros caras virar estrela, o cara tem que despontar em algum clube, mano. Não tem como o cara virar estrela só treinando, tá ligado? apenas alguns conseguirem vingar e realmente valerem muito mais no futuro, tá ótimo. Ao invés de torrar, digamos, 80 milhões num jogador, o Chelsea muitas vezes vai preferir contratar 4 promessas de 20 milhões cada uma, esperando que pelo menos uma ou duas grudem na parede, uma ou duas realmente vinguem e comecem a valer de repente 80, 100 milhões no futuro. E pro Chelsea isso tem sido uma prática que tem funcionado. Mesmo os jogadores que não necessariamente vingam têm conseguido se valorizar só de passarem pelo clube. Colocar a camisa do Chelsea e entrar em campo, ou ser emprestado pelo Chelsea para outros clubes, muitas vezes faz com que esses jogadores já tenham uma certa valorização natural, digamos. Um bom exemplo é o Hutchinson. Embora esse guri seja considerado formado nas categorias de base do Chelsea, o fato é que ele veio de graça da base do Arsenal em 2022 e bastaram 49 minutos em campo pelo Chelsea, mais um empréstimo pro Ipswich para depois ele ser vendido por 23 milhões e meio. Ah lá. Tá ligado? De euros. O Ângelo foi contratado vindo do Santos por 15 milhões de euros. Nunca jogou 1 minuto numa partida oficial pelo Chelsea, mas bastou um bom empréstimo para o Strasbourg da França para ele ser vendido para o Al Nassr com um lucro de 8 milhões de euros. Tá ligado? Tá ligado? Pô, tava certo no começo do vídeo então, os caras são malucos. Ou seja, mesmo que o elenco do Chelsea pareça inchado e que as contratações pareçam exageradas, elas estão ali por um motivo. Até quando um jogador não joga ou atua pouco pelo clube, eles têm encontrado uma maneira de fazer dinheiro. E de fazer dinheiro eles sabem muito bem. Inclusive isso aí não vem de uma forma comum. E sim funciona porque o Chelsea tem algumas estratégias. Cara, rapidão, antes dele continuar, que eu tenho um ponto aqui. O Estevão, mano, quando chegar, o Estevão é uma jovem promessa, correto, velho? O Chelsea vai investir numa jovem promessa como o Estevão, que tem, na minha opinião, um potencial absurdo e muito provavelmente maior do que qualquer jovem promessa que eles contrataram nos últimos anos? Ou eles vão fazer com o Estevão o mesmo que estão fazendo com esses jogadores, tipo, de emprestar o cara, velho? Cara, sério mesmo, se o Estevão bater no Chelsea e for emprestado, eu vou ficar de cara, velho. Eu vou ficar de cara, mano. E aí, tipo assim, eu não sei qual que foi a conversa do staff do Estevão com o Chelsea, dos empresários do Estevão com o Chelsea. Mas se essa conversa aconteceu e eles falaram que isso ia acontecer, é sacanagem com o moleque, pô. É sacanagem com o moleque. Eu acho que o Estevão vai chegar e vai jogar. Não de titular, mas vai ser integrado ao time que joga, tá ligado? Essa é a minha visão. Se isso não acontecer, eu vou ficar tristemente surpreso. Tristemente surpreso, velho. Sério mesmo. Pô, não tem como, mano. Ô, rapaziada, o Estevão, ele tem que chegar jogando em qualquer clube que ele fosse transferir na Europa, velho. Não existe ele ser emprestado pra um Brighton da vida, velho. Não existe, mano. Fez 1, 2 temporadas ali mal, beleza, empresta pro Brighton. Mas pra chegar ali, mano, é o tipo, mano... Porque o Estevão não é uma promessa. O Estevão é uma joia que já é realidade, com muitas aspas, e que tem que ser lapidada. Tá ligado? É basicamente isso que tem que rolar com o Estevão, mano. Só isso. Muito bem amarradinhas pra fazer essas transferências darem certo. Você pode estar se perguntando, pô, mas não tem nada que impeça o Chelsea de gastar tanto e contratar tantos jogadores? Tem essas regras de sustentabilidade da UEFA e da Premier League, que pra simplificar a gente vai chamar tudo de fair play financeiro. Porém, é justamente nas entrelinhas, na área cinza das regras, que Todd Boehly e companhia aprenderam a navegar com maestria. Por exemplo, você percebeu que quando um moleque chega no Chelsea, ele tem assinado contrato por 7, 8, 9 anos? Mano...
O Mudryk assinou por 8 anos com o Chelsea. Chelsea tem mais jogadores com 7 ou mais anos de contrato do que o resto dos clubes europeus somados. E isso não é à toa. O Chelsea joga dentro das regras, mas abusa delas. Isso porque quando um jogador é contratado, o valor dele é amortizado contabilmente pelo número de anos do contrato. O que isso significa em termos mais simples? Vamos dar um exemplo aqui, tá? Se o Chelsea contrata um jogador de 100 milhões de euros e assina com ele por 10 anos, o que vai acontecer? Na contabilidade do presente ano fiscal, vai entrar um gasto de apenas 10 milhões. E assim sucessivamente por 10 anos. Ou seja, um jogador de 100 milhões, ele não... O cara do financeiro do Chelsea é o Baba Yaga, tá ligado? É o pica grossa, pô. Caralho, pra encaixar tudo certinho. Porque isso aqui é uma conta simples. Mas você tem que colocar na ponta do lápis o lucro do salário do jogador que você vai pagar pra ele também, tá ligado? Porque esse jogador, enquanto ele tá no Chelsea, mano, ele tem um custo. Bota fé? Não cai como 100 milhões negativos nas contas do Chelsea hoje, mas sim menos 10 milhões por ano durante 10 anos. E tem mais, digamos que esse jogador então tem 5 anos de contrato ainda. Se o Chelsea renovar por mais 5, ou seja, estendendo a duração restante do contrato para 10 anos, esses 50 milhões que eles estavam devendo contabilmente ainda mais. Vão ser novamente amortizados durante o restante da duração do contrato. Então, ao invés de ser menos 10 milhões por ano, agora vai ser menos 5 milhões por ano apenas. O Chelsea abusou tanto disso que tanto a UEFA quanto a Premier League criaram uma nova regra para que os clubes só possam amortizar o valor de um jogador durante 5 anos, mesmo que ele tenha um contrato de 7, 8, 9 anos. Inclusive é sempre bom ressaltar, o Chelsea votou a favor dessa medida, beleza? E tu entregar contratos tão longos para jogadores assim, pode dar ruim e pode dar bom. Se der bom, é o caso do Palmer, por exemplo. Tu tens um craque na tua mão, sabendo que ele tem contrato literalmente até 2033. Que é a isso, segurança de você reter no seu elenco um jogadoraço e de, se ele quiser sair, você ter completo poder de barganha na hora de negociar. Porém, se der errado, o jogador também pode se tornar um fardo pro clube. Digamos que o Mudryk, por exemplo, acabe flopando, né? E que a situação dele fique cada vez mais insustentável. Bom, ele tem contrato até 2031. Se ele não quiser sair... Tá ligado, velho? O cara já fez a vida dele, mano. E ficar só reinando ali, recebendo salário até a próxima década, ele pode. Mas por que eu acho que o Chelsea não tem tanto medo dessa situação? De ter muitos jogadores ali que de repente não estão rendendo, mas que tem aí, sei lá, 8 anos de contrato ainda com o clube. Porque primeiro, o Chelsea tem conseguido vender bem e tem conseguido posicionar jogadores em outros clubes, emprestando para os caras ganharem rodagem e acabarem sendo vendidos depois. E se acontecer do cara não tá rendendo, tá mofando ali no clube, o Chelsea acredita que pelos jogadores serem muito jovens, eles vão ter alguma ambição, eles vão querer sair pra jogar. Talvez poucos vão aceitar ficar ali simplesmente sem ser utilizados. É verdade, né? Então, de um jeito ou de outro, pro Chelsea, contratos longos com jogadores bons funciona, e contratos longos pra jogadores que não rendem, eles têm conseguido gerenciar isso aí e vender atletas muito bem. E a gente vai continuar um pouco aqui na contabilidade, mas isso aqui é muito importante também pra entender alguns movimentos do mercado, e não só pro Chelsea, tá? O valor de uma venda, contabilmente, né, entra tudo na hora. Enquanto as compras, como eu falei pra vocês, são amortizadas pelo tempo de contrato. Vamos dar um exemplo, tá? Então você vende um cara por 100 milhões. Você contrata um cara por 100 milhões com um contrato de 10 anos, mano. Antes era tipo assim, 10 milhões pra cada ano. Só que se nesse mesmo ano você vende um cara por 100 milhões, você meio que lucrou 90 milhões. Sendo que na realidade mesmo você ficou no 0 a 0, tá ligado? Suponha que o Chelsea contrate um jogador por 100 milhões de euros e também venda um jogador por 100 milhões de euros na mesma janela. Contabilmente, o jogador que eles compraram, como eu expliquei pra vocês, vai entrar apenas menos 10 milhões por ano durante os 10 anos de contrato. Porém, o jogador que eles venderam por 100 milhões entra como 100 milhões positivo na hora. Ou seja, simplificando bastante, pegando só essas duas transações hipotéticas, né? Com esses dois jogadores, o Chelsea não teria um saldo de 0, porque um custou 100 e outro eles venderam por 100. Não, naquela temporada eles teriam um saldo positivo de 90. Então o clube chegou numa situação que não é novidade pra ninguém, de fazer transferências só pra fechar a contabilidade. Talvez você tenha estranhado, por exemplo, o Chelsea contratar o João Félix do Atlético de Madrid e vender o Gallagher pros colchoneiros. O Gallagher era vice-capitão da equipe, cria da base, um dos jogadores que mais atuou pelo clube na temporada. Ruim, tá? Ruim de bola. Ruim.
Gallagher é ruim de bola. Temporada 23-24, enquanto o João Félix dá pra considerar que foi um flop no empréstimo que ele teve pros Blues na temporada 22-23. Então por que eles iriam querer fazer isso, né? A verdade é que se tu for parar pra pensar, é praticamente como uma troca safada ali entre os dois clubes, com valores semelhantes que entram direto na contabilidade quando o jogador é vendido, mas cuja compra é amortizada nos anos de contrato. Na prática, contabilmente, o João Félix custa 9 milhões de libras por ano pro Chelsea, enquanto a venda do Gallagher por 36 milhões de libras entra na hora, o que significa que contabilmente eles tiveram um lucro de 27 milhões de libras nessa operação. Outro caso foi o do lateral Madsen indo pro Aston Villa, com os Blues em retorno contratando o Kellyman vindo de lá. Sabe quem é Kellyman? Pois é, ninguém sabia. Um jovem da base do Aston Villa que tinha jogado cerca de um jogo e meio só pelo clube e que o Chelsea parece ter pagado um valor completamente descabido. Foram 20 milhões de euros por um jogador que a maioria dos sites que tenta estimar coloca ele na faixa de 1 milhão de euros de valor de mercado. Deixando claro que isso não é novidade, nem algo exclusivo dos times ingleses. Tem aquela famosa transferência entre o Pjanic da Juventus indo pro Barça e o Arthur do Barça indo pra Juventus, que foi exatamente a mesma manobra financeira feita somente para aliviar o balanço. Enquanto isso, ainda para balançar os livros, outro ponto muito importante, jogadores da base são vendidos como lucro puro, ou seja, como assim? Eles possuem valor de investimento zero na contabilidade, então tudo que entra no valor da venda de um guri da base é lucro. Vamos dar um exemplo. Digamos que o Chelsea vende dois jogadores. Um que eles compraram por 50 milhões de euros e eles vendem por 50 milhões de euros, e outro que veio da base e eles vendem por 50 milhões também. O da base, contabilmente, entra 50 milhões de euros na hora. Enquanto o outro jogador, digamos que ele tinha sido adquirido por 50 milhões num contrato de 5 anos e passou 2. O valor restante dele é 30. Portanto, se ele foi vendido por 50, isso dá um lucro de apenas 20 milhões. Por isso, tão facilmente o Chelsea tem vendido tudo que é jogador da base. Broja, Gallagher, Hall, Hutchinson, Madsen, Guerri, Mount, a ponto de alguns torcedores do Chelsea dizerem que se o Todd Boehly tivesse administrando o clube na época do Roman Abramovich, teria vendido o John Terry. Inclusive, o Chelsea nas vendas tem ido bem demais, tá? O Maresca, técnico do Chelsea, acabou fazendo uma crítica e disse que essa regra força os clubes a venderem os seus talentos da base. E ele disse que isso é um problema a ser resolvido não pelo Chelsea, mas por todos os clubes. O que ele não fala é que ninguém é forçado a vender os guris da base. Os times estão vendendo porque se apertam financeiramente, chega no final do período fiscal. Porque os caras pagam 117 milhões de libras no Grealish. Aí tem que vender os moleques da base mesmo. Pra conseguir se enquadrar dentro das regras de sustentabilidade, de última hora eles viram pros garotos da base, que viraram minas de ouro, e resolvem vender os caras pra conseguir equilibrar o balanço. Dando um mau exemplo, digamos que na sua casa as contas apertam. Aí você precisa vender a geladeira pra conseguir, de repente, comprar comida, né? Aí vem alguém e fala, pô, não gosto desse negócio de que as pessoas ganham dinheiro vendendo a geladeira, porque elas são forçadas a vender a geladeira. Não, ninguém é forçado a nada. Tu teve que vender a geladeira porque a grana apertou. E se a grana apertou por um motivo normal, dá pra entender, mas no caso do Chelsea, é como se eles tivessem que vender a geladeira porque eles gastaram todo o dinheiro comprando 42 freezers. Gurizada da base Faz sentido esse raciocínio. É a identidade do clube, tem uma relação muito diferente, mas eles são cada vez mais importantes financeiramente. E no Chelsea, essa molecada acaba sendo usada recentemente como produtos saindo de uma linha de produção, não como garotos, não como seres humanos. E não para por aí, o Chelsea tem mais algumas táticas de atuar na zona cinza da lei. Um caso que foi muito comentado foi de quando o Chelsea vendeu 2 hotéis pra si mesmo. Como é que funciona isso, né? Basicamente, assim, a holding Blue Co 22 Limitada tem 2 empresas subsidiárias, a Blue Co 22 Properties Limitada e a Chelsea FC Holdings Limitada. Então eles venderam os hotéis de uma para outra por 76 milhões e meio de libras, fazendo com que a Chelsea FC Véi, que maracutaia do caralho, Holdings, que é a empresa que tá sob os olhos ali das regras de sustentabilidade, conseguisse dar uma salvada monstra no resultado.
Prejuízos do clube são reduzidos por acordo de proprietário com a empresa irmã. Em 2023 e ficando na risca das regras ali do fair play financeiro da Premier League. E de forma similar, você sabia que é possível vender um time feminino do seu clube? Eu também não sabia, mas o Chelsea vendeu o deles. E sabe pra quem? Pra Blue Co 22 Midco, também uma empresa parente dos mesmos donos. E mais, 2 dias antes do fechamento do período fiscal. Uma venda que claramente foi feita apenas para equilibrar o balanço e é uma transação que está sendo investigada pela Premier League. Da mesma maneira, também é especulado que o Chelsea vendeu o seu centro de treinamento de uma empresa para uma empresa irmã. Como se fosse eu vendendo essa tela verde aqui, ó, do canal Eurofoot pro canal Cortes do Eurofoot. Outro tema muito relevante de ser falado é o Strasbourg. É outro clube da Blue Co que é usado como entreposto para jogadores que o Chelsea não consegue colocar em outro lugar. Foi pra lá, por exemplo, por empréstimo, o Petrovic, que encerrou a última temporada como titular do Chelsea. No fim da janela de transferências, bom goleiro, Petrovic. O Chelsea tentou vender o David Washington pro Strasbourg por 21 milhões de euros. Mas não conseguiu, Tava não? tudo certo. Só que a transferência foi cancelada. Segundo a ESPN, o Chelsea cancelou essa transferência porque ficou com medo de uma investigação depois que tanto a Premier League quanto a FIFA demonstraram preocupação com esse negócio aí, né? Pro Chelsea atual, o Strasbourg não é um clube de futebol, é uma ferramenta. E não à toa, os torcedores do time francês querem que isso, velho. Nossa, que Todd Boyle e companhia vão pro raio que o parta. Essa última parte que eu falei mano, você pegar um clube que tem uma torcida pica, apaixonada e fazer ele de manobra, é sacanagem, não, rapaziada? Fala aí. É muita sacanagem, pô. É muita sacanagem, cara. Falei do Strasbourg, tem tudo a ver com a estratégia de multiclubes, né? E também não é algo exclusivo do Chelsea. A gente tem aí como exemplo o John Textor, que acaba fazendo movimentações de jogadores entre o Molenbeek da Bélgica, o Lyon da França e o Botafogo do Brasil. O que pega? Eu acho, por exemplo, igual o John Textor, mano. O Textor sabe que se ele fizer isso com o Botafogo aqui no Brasil, ele tá fudido, mano. Porque o brasileiro, na sua essência, ele é apaixonado por futebol. Não tem como o cara lançar essa aqui pra cima dos BR, tá ligado? Agora, pra fazer com o time lá da Bélgica, esse pai é fácil. O time não deve ter nem torcida direito. E eu não tô falando que o futebol belga é ruim, não tô falando isso. Mas é porque é um país muito menos populoso, consequentemente tem menos torcida e talvez as pessoas lá sejam menos fanáticas. Ou tem menos torcedores fanáticos, tá ligado? Até agora, o que Todd Boyle e companhia fizeram não deu certo. A visão do público, em geral, não é boa sobre os Blues. E os próprios torcedores do clube, muitos estão insatisfeitos. I don't want your shirt. I want to fight for hours. Eu não quero a sua camisa. Eu quero você querendo lutar por nós. Acho que é isso. O Chelsea parece desvalorizar os seus próprios jogadores, querendo sempre algo novo, como se fosse uma criança ali que cansa dos brinquedos atuais, né? Eles conquistaram 0 troféus desde a aquisição e viraram uma máquina trituradora de técnicos, além de conseguirem lugares bizonhos na tabela de classificação da Premier League. Futebolisticamente o Chelsea tá mal demais, velho. Não é nem com isso, e sim com o fato de que os jogadores continuam aceitando ir pra esse projeto. Eu temo, inclusive, pelo Estevão, ainda que eu acho que ele é tão bom que ele vai conseguir quebrar esse ciclo do Chelsea querer emprestar o jogador pra depois revender, né? Acho que ele vai pegar essa titularidade. E eu acho muito possível que o Chelsea tente aumentar ainda sua rede de clubes, né? Expandir além do Strasbourg pra poder mandar jogador pra lá e pra cá mais facilmente. E vai funcionar? Eu pessoalmente, tá? Opinião pessoal minha, eu não gosto disso estar sendo feito. Eu acho que os caras estão tratando um clube tradicional como o Chelsea como se fosse ali um investidor anjo que bota dinheiro em 50 startups diferentes com a esperança de que uma vai bombar absurdos, né? Vai virar o que eles chamam de um unicórnio. No Chelsea atual, os jogadores não são mais atletas, não são mais humanos. São peças que entram e saem conforme necessário. São itens que você usa pra projetar lucro. De acordo com o financeiro, né, velho? E fechar a contabilidade. Eu tenho a impressão que em poucos momentos, ou em nenhum, esses novos donos do Chelsea tomaram decisões pensando na grandeza do clube ou no projeto esportivo. Eles enxergam o Chelsea como uma mina de ouro, não mais como os Blues de Stamford.
mas sim como a Blue Co. O Chelsea na mão deles não é mais um clube de futebol, é uma planilha do Excel. Não existe o Ângelo, menino da vila com potencial absurdo. Existe um garoto para ser vendido por lucro. Não existe o David Washington, o atacante prodígio. Existe um ativo comprado em busca de valorização. Não existe o Madsen, que brilhou no Dortmund. Existe uma venda de 40 milhões. A minha impressão é que tudo é resumido a números. E tá todo mundo prendendo a respiração, ansioso para saber o que vai acontecer, né? O tempo todo o Chelsea agiu com extrema confiança, apostando nessa estratégia de contratações massivas aí, em múltiplas janelas de transferências, como se eles conseguissem enxergar algumas coisas que os outros não conseguem nem ver. Como se eles tivessem um grande plano que invariavelmente, como se fosse num Esse cara ser rico do jeito que ele é e não arrumar os dentes é sacanagem, velho. filme, fosse dar tudo certo no final. E assim, pode ser que dê. Não dá pra dizer que os caras não têm um plano, eles claramente têm. É gente supostamente muito capaz, tá? Com histórico de fazer dinheiro em quantidades massivas. Claramente não são pessoas que estão preocupadas aí com a minha opinião, com a sua, com os torcedores zoando no Twitter. E também claramente não são pessoas que compraram o Chelsea porque elas se importam com o clube, ou por qualquer razão humana e afetiva. Eles compraram pra fazer dinheiro. O objetivo deles é pegar esse ativo que eles compraram por cerca de 4 bilhões de libras e daqui 10, 15, 20 anos revender por quanto? 10 bilhões? 15 bilhões? E pode ser que no meio dessa estratégia, talvez, quem sabe, surjam um ou dois novos Neymares, surja um time vencedor, surja um clube extremamente lucrativo. Ou também pode ser que o Chelsea se enrosque financeiramente, seja punido pela Premier League, seja excluído de competições da UEFA e permaneça um caos por anos a fio. Quem sabe? Pro bem ou pro mal, eu confesso que... Cara, isso aí é tenso, hein, mano? Pô, se eu fosse torcedor do Chelsea, eu estaria extremamente preocupado, velho. Extremamente preocupado com... Porra, comecei a pesquisa pra é esse preocupante vídeo com a isso, opinião velho. mais negativa de tudo que tá acontecendo no Chelsea, mas depois de ler muito e analisar muito, eu tenho a impressão de que os caras têm um plano. E eles podem não conhecer tanto de futebol, mas eles conhecem de fazer dinheiro. Então, pro bem ou pro mal, o caso do Chelsea atualmente é um dos mais interessantes do planeta pra mim. É arriscado, é interessante caótico mesmo, e o muito resultado bom. a gente só vai saber daqui a alguns bons anos. O foco aqui não foi a origem do dinheiro, mas sim como ele tá sendo gastado. É óbvio que alguns outros clubes receberam uma injeção de capital que é usada para lavar talvez o dinheiro e a reputação de quem comprou. Inclusive é sobre isso que a gente fala nesse vídeo aqui. Vale a pena assistir. Eu juro pra vocês, esse foi um dos melhores vídeos que eu vi no YouTube recentemente, velho. Muito bom esse vídeo do Eurofoot. Muito bom. Muito bom mesmo, mano. Que vídeo fantástico. Eu acho, cara, que, tipo assim, é igual ele falou. Os caras, eles são bons em fazer dinheiro, tá ligado? Eles sabem o que estão fazendo financeiramente. E a impressão que passa é que eles não estão preocupados com o Chelsea em si. Tipo assim, se o clube se fuder, fora os deles, tá ligado? Não parece ter um projeto de futebol, um projeto futebolístico, que almeja aí uma Premier League, uma Champions League, tá ligado? Conquistar títulos. Não me parece isso, não parece que tem isso. Só que ao mesmo tempo, o que que eu penso, velho? Eu não acho que esses caras... Eu não sei, os caras podem estar muito viajados também, tá ligado? Mas eu eu não acho que um cara como esse cara dono do Chelsea e os amiguinhos lá dele comprariam um clube tão tradicional e um clube tão importante hoje o Chelsea é importante, não tem como. No cenário europeu e no cenário inglês principalmente, mano, pra fuder o clube, tá ligado? Sem se preocupar que vai fuder o clube. Então eu acho que os caras devem ter algum plano futebolístico. Talvez fazer isso aí por mais algumas temporadas e depois fazer essa parada girar de uma maneira que gire como? Gire ganhando títulos. Mas, pô, é bem questionável, né, a estratégia. Tipo assim, é bastante questionável, na verdade. Bastante questionável. Eu espero que dê certo, porque eu sou um cara que eu gosto do Chelsea. Acho o Chelsea um time legal. Vamos ver, né? Vamos aguardar.